Fala, galerinha, tô voltando, hein? Caramba, cara, esse assunto já é meio difícil, é polêmico, eu vou levar paulada, né? Mas o intuito desse vídeo não é levar paulada, mas beleza, né? Fazer o quê? Então, o título desse vídeo, cara, é sobre as doutrinas religiosas, porque as doutrinas religiosas são subservientes a Deus. Então é bastante polêmico, mas eu acho bastante interessante se você for analisar dentro do fator holístico, né? Então vamos lá, cara, como é que eu vou dissecar essa questão de por que as doutrinas religiosas são subservientes a Deus? E eu concordo e corroboro com essa questão. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ponderar, cara, eu acho, no homem, é a questão da ética e da moral, que é o que norteia a nossa existência, né? Então a ética e a moral, a ética está baseada nos princípios e valores adquiridos dentro do meu crivo, dentro dos meus pensamentos, sentimentos e ações. Então, o que me sustenta dentro desse meu raciocínio, desses meus valores e princípios, que é o galgo, o que eu penso, qual é a minha verdade justa, o que eu entendo como verdade, para eu poder praticar a minha moralidade, porque a moralidade tem nada a ver com os costumes e as percepções, com regras e leis da sociedade. Mas eu acho que não posso viver somente nas regras e leis pré-estabelecidas, pré-fixadas pela sociedade, e cada estado tem a sua, mas que é diferente da ética, porque a ética para mim é uma questão é uma individualidade do ser, entendeu? Eu acho que tem que ser os dois. Você tem que ter a ética e tem que ter a moral. O ser humano, na maioria dos casos, não tem uma das duas coisas, porque por isso que toda hora que está falando que ele é antiético, ele é imoral, né? Porque a corrupção é imoral porque não segue as leis e as condutas o poder executivo, legislativo, enfim, e o judiciário, concorda? A pessoa, quantas corrupções, quanta lavagem de dinheiro, quantas coisas acontecem, mas você tem uma regra já pronta desde a Constituição. Aí você fala, mas você não segue. Claro que você não segue, você é imoral, você não segue aquele costume, aquele conceito pré-estabelecido pela sociedade. E eu também entendo que, consequentemente, em virtude disso, você também não tem ética, porque quais são os seus princípios e valores intrínsecos dentro de você? Porque se você rouba, você sabe que aquilo é errado, mas você faz. Então, que ética que eu tenho para comigo? Nenhuma. Onde é que eu quero chegar com esse assunto? É relevante, sim, em relação no título do assunto. Porque as doutrinas religiosas são subservientes a Deus. Primeiro porque porque o conceito de Deus, para a maioria, é uma personificação humana, é uma pessoa que fica em cima das nuvens, num lugar que ela não sabe nem quem é, que é mestre supremo sobre todas as coisas, é uma verdade absoluta, e ele tem um cajado na mão e ele castiga e pune. E ele é seu dono. E ele, além de ser seu dono, ele faz por você, e não faz através de você. Então, como no vídeo anterior que eu fiz, isso já é uma coisa deturpada, né? Então você já começa o processo de quê, galera? O processo de subserviência. Você já está subservindo a essa entidade superior suprema. Consequentemente, você se isola dele. Porque se ele está me enxergando, se ele é onisciente, se ele é onipresente e onipotente, entendeu? Eu não tenho ciência, não tenho presença e não tenho potência. Falo que eu tenho, mas eu não sou oni no todo. Mas, pô, então eu vou ser subserviente? Não, eu não vou ser subserviente, porque eu tenho certeza que Deus, ou uma força suprema, que é eu superior, uma essência maior, ele nunca vai mandar em mim, porque ele é uma manifestação do todo. Ele simplesmente é e existe. Ele não está, assim como eu existo. Então ele não pode mandar em mim, ou dominar a minha pessoa, ou achar que o que ele tem que determinar o que eu tenho que fazer. Ele não é o responsável pelo meu destino. O responsável pelo meu destino sou eu. O responsável pela minha caminhada e meu viver, e a minha verdade, é eu, não é ele. Então as doutrinas religiosas são subservientes, obviamente partindo dessa questão da falta de reflexão sobre o que é ser ético e o que é ser moral. Já começa tudo errado, é o que nós vemos na sociedade hoje. E a religião é a mesma coisa, porque os donos da verdade, que são os caras fundadores da igreja, e os doutrinadores e os manuscritos são feitos pelo homem. Isso já é, como é que eu vou dizer, uma imposição de ideias. Isso não vem de Deus, que Deus não impõe. Deus é. Então, dentro daquele princípio de que da própria existência se manifestar, cabe ao homem, junto dessa cocriação em relação aos outros reinos, tentar sentir, intuir e ver o que eu faço parte desse contexto todo. É a doutrina que me faz ser um ser supremo? É a doutrina, é o conceito religioso de mim e de Deus, ou do Eterno, que faz me fazer
amar a Deus e Deus me amar? É a doutrina? Não, porque tem gente que é ateu e não tem doutrina. Mas ele se ama, ele é caridoso, ele faz coisas boas, ele é benevolente, ele é altruísta, tem amor, ama-se e ao próximo. Ah, mas não tem doutrina. E justamente por isso que eu estou falando. Então isso é importante. Porque, vamos supor, admite que você está falando merda. Você está falando merda, tudo que você está falando não tem nada a ver com a outra. Ah, então tá bom, então vou dar um exemplo. Se isso é verdade, no lado contrário, que as doutrinas religiosas, elas são positivas para a humanidade, no processo de humanização do homem, então por que o mundo está um caos? Só me responde essa pergunta. É uma pergunta filosófica. Se as doutrinas religiosas, que já existem há muito tempo, né, são responsáveis pelo processo de humanização do ser, então por que as religiões batem umas com as outras? Por que o mundo está um caos? Primeiro por causa dessa questão da ética e da moral. Porque a maioria das pessoas são imorais. Porque não praticam aquelas regras e aquelas normas prefixadas no estado que ele vive. E são antiéticas, porque não tem reflexão própria sobre os seus próprios princípios e valores. Por exemplo, tem muitas religiões aí, principalmente as protestantes, pelo menos que eu vi, seguem a linha certinha, são totalmente subservientes, vão na igreja, ficam sentadas, escutando o cara, o pastor que fala, o pastor é a voz de Deus. Não, o pastor não é a voz de Deus. Você é a voz de Deus. Todo mundo é a voz de Deus, mas você fica sentado olhando para o pastor. Aí o que acontece? Você volta para casa, e você fica anos e a vida inteira indo para a igreja, sentada e ouvindo o outro falar, mas você não se ouve, você não se escuta e você não reflete, você não tem autoconhecimento. Então se você não tem autoconhecimento, você não se ama. Como é que eu vou me amar se eu não tenho autoconhecimento? Autoconhecimento é autorreflexão, autopercepção do meu pensamento, sentimento e ação. Não, eu estou preocupado no que o outro pastor falou ou que uma pessoa que eu acho que entende Deus. Se você acha que só o outro entende, você não se entende. Então você não tem Deus dentro de você, é isso? É muito complicado essa questão, né? E você achar que reformulação moral e transcendência, a iluminação do indivíduo está alicerçado a uma doutrina. O que faz o indivíduo transcender, iluminar, não é a doutrina, é o seu caminhar, é a sua verdade, é a sua intuição. O que eu sou, o que eu vim aqui, o que eu vim fazer, qual o objetivo da minha existência. Pô, eu nasci pelado como um único indivíduo dentro do útero da minha mãe, vindo pelo processo de fecundação. Tem a formação, antes do processo de fecundação já havia um espírito, dentro da minha análise. Aí houve o processo de fecundação, que é o processo biológico. Aí eu nasci. Pô, mas eu nasci sozinho, né? Você é uma consciência única. Não é a sua mãe, não é seu pai. Aquilo é processo genético, mas você nasceu sozinho. E você vai morrer sozinho. Então esse processo é muito interessante. Então justamente por isso que você não pode seguir uma doutrina, ou seja, um conceito religioso do outro. Porque o outro interpretou aquilo e colocou no papel. E aquilo virou uma Bíblia, ou virou uma religião fundada pelo homem, que não foi fundada por Jesus, não foi fundada por uma fonte eterna de amor de Deus, que é Deus. Deus não formou religião, escrituras. Quem formou escrituras, quem formou ideias pré-estabelecidas foi o ser humano. E aí começou a segmentar e a separar as coisas. As ideias viraram religiões. Só que, infelizmente, as religiões estão acima da sua verdade. O ser humano não raciocina sobre o que ele acha e pensa sobre Deus, sobre ele mesmo, sobre as coisas. Olha como é que está a situação das religiões, cara. Dízimo, brigas, corrupção, lavagem de dinheiro, falta de amor ao próximo. Tem gente aí que usa roupinha, costumes e ideias que o cara coloca na religião e você segue aquilo a vida toda, como se isso aí fosse reformulação moral do espírito, da sua pessoa. Você vai melhorar por isso porque você tem que seguir aquele padrão estético? Quer dizer que a estética prevalece sobre a sua espiritualidade. O costume e a moral, ele sobrepõe sobre a ética, quer dizer, ou é uma coisa conjunta, tem que convergir a ética e a moralidade. Quer dizer, que ética eu tenho comigo mesmo, que amor, que fidelidade, que amor incondicional eu tenho comigo mesmo, se eu sigo um padrão colocado pelo outro, e não pelo que eu sinto. Será que isso tá legal, cara? Será que isso é bacana? Será que isso não é um conflito que eu tô tendo comigo mesmo? Será que Deus disse isso? Será que algum ser de luz impõe regras para mim viver? Se ele justamente me deu o poder de viver
com livre-arbítrio, então isso aí já quebra o paradigma. Essa palavra livre-arbítrio já quebra o paradigma. Porque o livre-arbítrio, ele te dá esse poder de percepção de você encontrar a sua verdade, desde que você não seja antiético e imoral. Eu posso ser ético e imoral e ter uma moralidade e seguir aquela lei daquela cidade, daquele costume, daquela determinada situação, e seguir a minha verdade, independentemente de eu não acreditar naquela religião. Eu posso não acreditar naquela religião, porque aquela religião não me passa a verdade. Por que não me passa a verdade? Porque dentro do meu pensar, do meu sentir e do meu agir, nada tem a ver comigo. Então, para que eu vou seguir aquela religião? Pois é. Assim como o centro espírita, eu conheço um monte de gente que trabalha em centro espírita e é médium. Aí você fala, mas ele é médium. E aí ele recebe entidades evoluídas. E as entidades que vieram de lá para vir conversar e entrar em contato com as pessoas aqui para ajudá-las, não pode. O médium, que é o aparelho que incorpora esse espírito, ele é muito bom. Não. Por quê? Um ser que vem até ele para se comunicar é individualizado, ele é separado do médium que é incorporado. Então, mas ele veio aqui para ajudar as pessoas. Não, o espírito de luz veio para prestar um serviço e o médium, que está incorporado, ele é um mediador. Isso não quer dizer que ele tenha um bom caráter. Conheço um monte de médium que fracassa, conheço um monte de médium que tem ego pra cacete e que usufrui dessa mediunidade, que esse dom que ele tem, para fazer coisas erradas. Por quê? Porque ele tem ego. Porque ele se acha Deus. Não que ele não seja Deus, mas assim, no sentido que ele se acha, é que ele surtou porque ele acha que tem uma entidade superior a ele, que tem muito mais equilíbrio harmônico de pensamentos bons, altruístas para ajudar o próximo, que está obscuro, que é toda a sociedade, né? Isso que tem centro espírita, psicografia, psicofonia, um monte de coisas em centros espíritas para ajudar o próximo, cara. E o cara faz coisa errada, o médium faz coisa errada. Aí eu te pergunto, onde está a ética desse médium? Onde está a moralidade desse médium? Não tem. Eu vi um monte de gente que está em centro espírita e está totalmente anímico. Ou seja, aquilo é uma mentira. Ele diz que está recebendo e não está recebendo. E aí? Aí você fala, mas ele já fez isso antes. Tá, fez, e aí? Mas não trabalha mais com ele, porque ele está mentindo e não faz isso e não faz isso na sua vida do dia a dia, que ele não consegue colocar em prática aquilo que ele prega durante o centro espírita, onde ele tem consciência ou inconsciência do trabalho de incorporação, e aí na vida dele normal ele peca pra caramba, nada contra pecado, eu também peco, mas assim, continua errando, não segue a linha aquilo que está sendo dito. Aí eu te pergunto, o que isso tem a ver com o espírito que veio falar com ele? Que veio falar com ele não, que veio trabalhar e conversar com as outras pessoas. Mas o espírito entrou em contato através dele. Daí? Mas não é para falar com ele. É para usar ele, porque ele tem essa facilidade para conversar com as pessoas. É só isso. Ele é só um aparelho, ele não tem mérito nenhum sobre isso. Entendeu? Então, eu estou dando um exemplo porque é uma religião que me particulariza um pouco. Eu já falei em outros vídeos, eu não sou muito kardecista, mas eu sou espiritualizado. Eu sou ecumênico, não tenho religião pregada, não sigo dogma nenhum, mas pego um pouco de cada ensinamento para tentar aplicar para a minha vida. Certo? Eu não vou seguir os 10 mandamentos, primeiro porque eu sou imperfeito, entendeu? E erro. Então ninguém segue os 10 mandamentos no Antigo Testamento. No Novo Testamento também não. Porque amar o próximo como a ti mesmo é uma verdade absoluta, que é única, mas ninguém usa, cara. Não é que não usa. Você tenta, mas inconscientemente você não consegue. Porque você não consegue se amar por completo. E você não consegue amar o próximo. Por quê? Porque você ama a sua família, você ama as pessoas que você conquistou, porque é conveniente para você. Não estou dizendo que não pode. Mas você não ama o próximo. Amar verdadeiramente, você não ama. Eu não amo verdadeiramente porque eu não compreendo esse amor intrínseco dentro de mim verdadeiramente. As doutrinas religiosas não se amam verdadeiramente. Eu estou afirmando isso. As doutrinas religiosas, as pessoas que aplicam essas doutrinas, elas não amam o amor verdadeiro. Primeiro porque se amassem verdadeiramente não colocava a doutrina. Elas iam fazer filosofia, elas iam colocar teosofia, antropologia, elas iam colocar medicina alternativa, elas iam colocar várias práticas para as pessoas, meditação, práticas da Sichuan,
olhar sempre para dentro, maluco, e não olhar pro pastor, pro padre ou pro monge. Não, cara, não que eles não sejam importantes ou que possam lhe servir de alguma coisa legal, beleza, mas quem vai buscar a sua verdade é você, cara. Não é o monge, não é o padre, não é o pastor, nem o seu mestre. O seu mestre, ele é como um psiquiatra e psicólogo, ele é só um agregador, um fator complementador da sua vida, da sua dúvida, da sua insegurança, do seu questionamento, mas a única verdade é a sua, cara. Você tem que solidificar a sua verdade. E a maioria das pessoas, inclusive eu, demorei muito tempo para achar a minha verdade. Eu posso estar errado? Posso. Posso, mas essa é a minha verdade. Mas muita gente sai de uma verdade do outro, busca referências no outro. Você coloca pessoas, ídolos, imagens e cultos que são coisas de pessoas que fizeram por onde, mas é engraçado, mas você não faz por onde, porque você só escuta o outro, você lê o que o outro fez, você idolatra o que o outro fez, mas você não se idolatra, você não coloca em prática, porque você não se acha tal, você não é o ídolo, você não é esse anjo, esse santo que você denomina no outro, mas você pode ser essa pessoa, o outro. Isso é a minha análise de raciocínio. Isso já causa por isso que eu falo que a doutrina, ela já causa uma separação, um isolamento seu com o eterno, com o supremo. Porque você é um lixo, você é uma pessoa que tenta fazer alguma coisinha, sabe? Uma escola, e aí o professor manda na escola, o pedagogo manda na escola. Você não é o centro, o templo da escola. Você não é o eu maior da coisa. Não, o meu maior é a Bíblia. O pastor, que eu vou lá todo fim de semana ou domingo. O tempo maior é a oração do outro, e não a minha oração, a minha meditação e a minha reflexão. Vai ficar a vida inteira nesse ciclo, entende? Porque você leva anos ou a vida inteira achando que o caminho, a verdade e a vida está em Jesus. Não, cara, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas Ele quer que você siga o seu caminhar, a sua verdade e a sua vida, cara. Ele fez a dele e morreu pelo outro. E aí? Mas fez a dele, galgou os princípios e valores intrínsecos dele. Onde está a subserviência? Será que Jesus era subserviente? Jesus era preso a uma religião? Eu não vejo dessa forma. Jesus era preso a uma ideia de alguém, era preso ao sistema de Roma, ele era preso à moeda de César, ele era preso aos fariseus, ele era preso ao Antigo Testamento? Não. Ele não era preso a testamento nenhum. Ele veio com uma filosofia diferente do amor ao próximo e amor a si próprio, do autoconhecimento, da filosofia, da reflexão do homem, de que nós podemos ser ele. Ele disse. Então vai ficar nisso. As pessoas não entendem as parábolas porque são altamente filosóficas, né? É muita essência, né? Para vocês, e a gente está totalmente refratado. Nós estamos afastados da luz maior, do nosso eu superior, porque nós somos luz. A diferença é que nós não enxergamos nós, luz pura, na essência. Entendeu? A gente coloca essa luz pura lá fora. Mas a luz pura não está lá fora, está aqui, está aqui guardado. Acende, cara. Não é isso que o Buda fazia? Acende, vive isso. Refrata, estuda. Você precisa sentir isso, pensar nisso, agir isso. Vai levar tempo? Leva. Pode levar outras existências, outras vidas. Pô. Então, assim, é muito complexo essa questão de subserviência, que eu acho que tem que tirar essa palavra, né? Porque a religião faz isso, e isso é altamente deturpado da religiosidade, que a religiosidade é a espiritualidade colocada em prática, e as pessoas não põem. Acabei de falar do centro espírita. No próprio centro espírita, as pessoas só procuram o centro espírita para quê? Porque estão com problema, porque estão sofrendo, porque perderam uma pessoa e não sai do luto, continua sofrendo. Ela não sai do luto, porque perdeu uma pessoa que ela ama, e aí ela se deprime, ela fica doente, ela não vive porque está com saudade de uma pessoa. Ela não vive porque aconteceu uma tragédia na família dela, não estou dizendo que é errado, mas assim, eu estou falando ela, a pessoa, ela não vive mais. Então ela se anula. Ela se anula e vai procurar o centro espírita. O que acontece? Aí o médium incorpora um ser que tenta mostrar para ela o caminho. Um conforto, uma carta psicografada ou uma palavra, já que o espírito vem para incorporar, aí é para conversar.
Cara, aí que é legal. Ele não vem pra salvar ela. Ele não salva ninguém, bicho. Nem Jesus salva ninguém. Jesus ampara. Se Jesus ampara um espírito, qualquer pessoa ampara a pessoa. Você incentiva a pessoa, você não motiva a pessoa. A motivação vem de dentro. Tem que descobrir essa sua força para sair do luto, para viver. E a pessoa não sai do luto. Fica lá. A maioria das pessoas, 90% das pessoas que vão ser espírito, elas são carentes emocionais. Tem conflitos psíquicos. Elas não conseguem sair daquele mundo, daquele barco que está na maré, tomando pancada no barco, porque a maré não vai de um lado, bate no outro, e a pessoa não consegue, não sai desse mar revolto, cara. Vive a vida inteira presa à carta psicografada, aí quer notícia da pessoa que ela ama, aí a pessoa que ela ama, que já fez a passagem, quer conversar com ela para dizer justamente o contrário, para ela viver a vida dela, e ela não consegue. Por quê? Porque é subserviente. Ela não consegue entender Deus, não consegue entender a vida, não consegue entender a verdade, não consegue entender o caminho, que caminho tem que fazer. Aí fica escravo da religião, ó. Aí ela entra numa religião, aí ela diz que se achou na religião. Tem certeza que você se achou na religião? Se você for trocar 3 palavras com um fiel, ela não vai responder o que ele acha sobre aquilo que o cara disse. Ó, então isso é alguma coisa que está errada. Se você não questiona, você é uma pessoa morta. Desculpe a palavra, é analfabeto. Se eu não questiono, eu não tenho certeza. Se uma pergunta é feita pra mim, e eu tô aquilo ali, anos ali naquele lugar, e eu não consigo responder uma pergunta simples, alguma coisa está errada comigo. Não é com o cara lá. O cara lá tem a verdade dele. Ele vai ficar falando. Eu, por exemplo, não fico em centro nenhum. E gosto do espiritismo, do budismo e do taoísmo. São as religiões que mais me acentuam, como eu já falei em outros vídeos. Mas eu saio, cara. Eu fico ali um pouquinho, vou pro outro, porque eu analiso, pego o fator positivo para a minha vida e saio. Por quê? Porque para mim o detentor do meu templo é meu coração, é a minha alma, é o meu espírito, é o meu crivo, e não o crivo do outro. Eu não vou ficar preso a um evangelho, eu não vou ficar preso a um livro. Eu vou querer tentar interpretar e tentar seguir aquilo que eu tô lendo, cara. Se eu não concordo, ótimo. Eu não estou desrespeitando, cara. Eu só apenas não concordo. Beleza? E vou seguir minha verdade. Se eu não me desrespeitar, tá ótimo. Ó, se eu não me desrespeitar, tá ótimo. Pô, as igrejas protestantes não usam roupa até lá embaixo. Será que tem certeza que elas gostam? Tem certeza que elas não fazem coisas totalmente diferentes do que é pregado? Não pode raspar o cabelo, não pode raspar algumas coisas, não pode tirar, tem que a roupa tem que ser lá embaixo. Pô, cheio de imposições, cheio de estética dogmática. Onde tem religiosidade aí, cara? Onde tem o dentro pra fora? É tudo fora e não é dentro. Então onde está o dentro? Nada. E aí como não tem, olha só, e aí como não tem dentro e só tem fora, ela só se preocupa com fora, porque ela passa a vida inteira falando essas coisas, que é ditas por um ser maior que ela, e ela se vê no lixo. É uma escrava do sistema. Ela é escrava de um ser que ela diz que ela ama, que ela acredita. Mas ela tem conflito na vida dela do dia a dia, porque ela sai do culto e não vive aquilo. Então se você não vive aquilo, você não se ama, porque eu não vivo aquilo. Aquilo não está batendo entre o pensamento, sentimento e ação. Não está batendo. Ah, mas eu gosto do culto. Pô. É uma coisa esquisita, cara. Essa subserviência. Né? A subserviência já é uma paixão, cara. Você não é cúmplice a si próprio. Você é cúmplice ao outro. Você busca referências no outro, não a si próprio. Você vai morrer achando a referência no outro. Mas você passou a vida inteira não tendo a referência de si próprio. Você não tem norte. Você está perdido, assim. Eu acho que aquele cara disse isso, eu vou acreditar. Então, assim, a pergunta em si do assunto é esse. Por que as doutrinas religiosas são subservientes a Deus? Porque você é subserviente ao seu... Você está perdido a um conflito psíquico de si próprio. E você está subserviente a si próprio. Você está isolado. Você está enclausurado na sua bolha. E você não sai dessa bolha. Porque o cara não deixa. Porque a sociedade não deixa. E aí? Aí você passa a vida inteira achando que aquilo é errado. É um processo esquizofrênico. Né? Achando que um cara vai te castigar, te punir. Ou que o meu pai, a minha mãe, a sociedade inteira vai fazer o que eu tenho que fazer. Não, cara. Nem meu pai é o dono da verdade, nem minha mãe é o dono da verdade. Eles me criaram. E isso me fez mal, não pela criação em si, porque ninguém é perfeito. Eu estou falando em relação à moralidade.
pelas leis, regras e condutas do meu pai e da minha mãe em relação ao que eles achavam para me criar. Mas isso também tem um lado negativo, porque muitas das coisas eles erraram também. E isso me trouxe trauma, trouxe problema. Aí é a pergunta, eu fui subserviente a algumas coisas dos pensamentos dele, porque muitas das vezes eu não coloquei o que eu pensava na minha infância, na minha adolescência. E aí você está dizendo, cadê sua ética? Não estava tendo, porque eu estava preso aos princípios do meu pai, aos valores que ele aprendeu com meu avô. Olha só o problema, que aí começa o ego. Eu comecei a ficar poluído dentro do meu pensar, sentir e agir. Já começou o problema. Eu já comecei a ter uma enfermidade psíquica. Você começa a ficar presa ao sistema. Ah, mas eu não posso fazer isso porque meu pai disse que é proibido. Ah, eu não posso. Ó, você não tem a sua reflexão. A criança, ela perde depois da... Quando começa a consciência dela, depois do instinto, vem a questão da fortificação da reflexão. Mas como ela está confusa, ela tem ego. Aí começa a imagem idealizada, que é para mim é um fator da subserviência das doutrinas religiosas. O indivíduo inteiro, todos os fiéis, todas as pessoas que estão na religião, elas têm uma imagem idealizada delas que elas não têm. A imagem real dela não existe. É a imagem idealizada. Eu acho que eu sou isso, porque o outro disse que tem que ser. Então você vive a vida inteira com uma imagem, uma máscara, entre aspas, né? Estou dizendo que isso é falso. Uma máscara que eu digo que você você se refratou no espelho. Você foi se refratando. Porque você vive nos moldes da sociedade, ou do pastor, ou de tudo. Mas e qual a sua imagem? Qual o seu eu superior? Qual o seu eu real? O único ser real, olha que interessante. O único ser real é a criança. Que até os 7 anos, mais ou menos 8, no máximo, né? Ela não tem ego. Porque ela é provida do instinto de sobrevivência e ela não raciocina ainda. É instintivo. Então ela é pura. Ó. Depois a pessoa perde a pureza. Olha que interessante. Por que ela perde a pureza? Porque o outro vai projetando coisas na pessoa. Ou ela observa coisas no colégio, nas pessoas, na sociedade, no pai, na mãe, na família, nos primos e tudo. E ela começa a ficar meio perdida. Porque aí ela já se afasta dela mesma. Ela vai se afastando do seu eu maior. Ou seja, ela não tem mais reflexão, ela não tem mais autoconhecimento, né? Ela se perdeu. Então ela virou escrava do sistema. Ela é subserviente à religião, porque o seu pai prega aquela religião. Então a maioria das pessoas tem esse problema. E eu vejo isso de uma forma bastante doentia até, porque eu me incluo nisso, nessa questão de doentia. Até eu vivi uma pessoa não religiosa, não tenho uma religião. Levou tempo para mim me afastar disso, para ter minha própria percepção. Eu tive problemas comigo mesmo. Me fez mal isso, cara. Me fez mal não ter minha própria maneira de viver a minha vida. Não estou dizendo que tem que ser revoltado. Você pode viver sua vida normal, mas ter a sua maneira de pensar, seguir o seu rumo, cara. Seguir o seu caminho. E isso é muito difícil. É muito difícil. As pessoas estão presas mesmo ao sistema. Isso é verdade. Na questão social, política, cultural, né? É muito complicado. Mas enfim, o assunto é bastante polêmico, mas eu acho super interessante, porque para mim sempre é questão filosófica. Teosofia, filosofia, antropologia, a existência do homem, onde você se encaixa nisso? Será que é necessária a doutrina religiosa para ser subserviente a alguém? Porque você não é subserviente a ninguém, e nem Deus é seu vassalo, ele não é seu dono, nem você é escravo dele. Vós sois a tríade, Pai, Filho e Espírito Santo. Afinal de contas nós rezamos isso e botamos essa coisa no nosso peito, né? Então se a gente põe isso no nosso peito, é porque nós fazemos parte disso, e não porque é uma coisa condicionada, né? O condicionamento faz mal, né? Então é isso, galera. Espero que você tenha entendido um pouquinho, ou não, mas beleza, é a minha opinião sobre essa questão das doutrinas religiosas não serem construtivas, porque elas não causam o efeito da efetividade da reformulação moral do ser, por causa da subserviência. Isso é fato, para mim está fechado. Se você é subserviente ao sistema, você não tem uma efetividade de reformulação moral do seu ser. Vai ficar preso ao molde dos outros e vai ficar a vida inteira desse jeito, impondo coisas e não sentindo, e não pensando e não agindo. Você vai ficar em conflito consigo o resto da vida, entendeu? É por isso que eu não fico preso em lugar nenhum. Então é isso, galera. Vou almoçar porque eu tô morrendo de fome. São 11h52, hoje é sábado, né? Hoje é dia de se divertir, sair, namorar, né, cara? E é isso, galera. Eu espero que não fiquem com raiva de mim, porque eu sei que é um assunto muito, muito polêmico, né?
falar de religião, falar de religiosidade, para mim são coisas totalmente diferentes. Religião é uma coisa que é uma doutrina, e religiosidade é, como eu falei, é uma prática, você tem que sentir tudo isso e ver se bate com o que você pensa, senão não é religiosidade. E, enfim, espero que tenham gostado. Eu gostaria que vocês comentassem, que vocês mandassem e-mails para mim, que vocês conversem, vai no meu Facebook, troca ideias sobre várias coisas. Cada dia que tiver um vídeo eu vou falar sobre assuntos diferentes, sobre o lançamento do meu livro, algum tópico que eu botei no meu livro, já que eu sou diabético, eu não falei isso, mas eu vou falar de um tópico lá na frente do processo de enfermidade, se é psicossomático, se é somatização, se é fator congênito, se é fator hereditário, se é fator adquirido no meio que a gente vive, que é tudo que eu falei hoje. Ó, a doença, o medo é a maior doença da humanidade. Medo de viver, medo de refletir, medo de sentir, medo de ter teu próprio crivo, medo de um ser supremo tipo mim. Ó, a pior doença, volto a dizer, pra mim tá fechado isso, a pior doença da humanidade é o medo. E o medo é complexo, por isso que eu tô falando, o medo pode ser várias coisas. Medo de acender a luz, medo do meu irmão me bater, medo do meu pai me bater, medo de pedir pra professora que eu tô com vontade de fazer xixi, e aí eu vou fazer xixi na calça, medo de colocar pra fora o que eu sinto, medo de colocar pra fora o que eu penso, porque achar que o professor é o dono da verdade, e as pessoas são reprimidas e oprimidas. Mesmo, mas não confunda com revolta, tá, galera? Tem muito aluno mal educado aí, confunde trocar uma ideia com revolta, com achar que é o dono da verdade. Não, é uma verdade relativa. Então troca ideia, ok? Mas não usa esse processo de subordinação, professor-aluno é aluno-professor, tá? Eu sou professor e eu também não sou o dono da verdade, galera. Eu sou o dono da minha verdade e você é o dono da sua verdade. Beleza, galera? Então é isso. Vou bater um rango maneiro. Vou sair com a minha namorada. E é isso aí, galera. Fica com Deus. Dê um like aí bonito. Se associe no meu canal. Fazendo propaganda é ótimo, né? E é isso aí.